Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Você Sabe Tudo Sobre História, dessa vez com o tema A Revolução Francesa. Lembrando que eu já fiz uma trilogia sobre a Revolução Francesa, que na verdade foram meus primeiros vídeos daqui do meu canal. Mas como o canal vai estar completando no dia 14 de abril de 2018 um ano, então eu resolvi refazer essas videoaulas, até porque o áudio está melhor, a imagem está melhor, então até para trazer coisas novas para essas videoaulas, bom? Então eu espero que você goste dessa trilogia, lembrando que essa é a primeira parte da Revolução Francesa, que eu vou abordar o contexto histórico da Revolução Francesa. Então, não saia daí. Antes de você assistir a primeira parte da Revolução Francesa, se inscreva aqui no meu canal, curta essa videoaula, compartilhe com seus amigos. A Revolução Francesa faz parte daqueles eventos liderados pela burguesia para conseguir tomar o poder político, assim como foi na Revolução Inglesa. Clica aqui no card que eu tenho uma videoaula sobre esse assunto, que a Inglaterra, ela era uma monarquia absolutista e no final você tem um enfraquecimento do poder do rei, se transformando, que é até hoje, uma monarquia parlamentar. No caso da Revolução Francesa, esse evento ele é um dos mais importantes, ou se não o mais importante evento da história ocidental, finalizando assim a história moderna, começando aí a história contemporânea, e que vai servir de exemplo, que vai servir de inspiração para várias revoltas aqui na América e em alguns lugares da Europa. Essa França pré-revolucionária, nós temos que entender que o sistema de governo era a monarquia absolutista. Então, quando a gente fala de monarquia absolutista, nós temos que lembrar que você tem a centralização do poder nas mãos de quem? Nas mãos do rei. Não é à toa que você tem, quando a gente fala da França absolutista, não tem como lembrar do Luís XIV. Aquele da frase, o Estado sou eu, né? O rei Sol. O Luís XIV ele é um grande símbolo da monarquia francesa, um grande símbolo do absolutismo. No caso lá na França, que ele foi responsável, tá, por grandes gastos no seu governo. Não é à toa que ele transferiu a capital de Paris para um vilarejo, tá, que a distância era em torno de 19 quilômetros, e ele acaba criando uma grande obra, que é o Palácio de Versalhes. Então, o Palácio de Versalhes, ele marca o quê? Um local, um ambiente onde você tem aquela nobreza, aquela aristocracia bem distante da população. Então, o Luís XIV, com essa obra, tá, cobrou vários impostos. Não é à toa que a gente vai falar muito aqui nessas videoaulas que um dos grandes problemas da França são esses altos impostos. Então, para a gente entender um pouco esse contexto aí, nós temos que lembrar do Luís XIV, que ele marca com a construção do Palácio de Versalhes. Nós temos o Luís XV, que o Luís XV, ele vai perder a Guerra dos 7 Anos. Você lembra da guerra? Existe uma videoaula, tem uma videoaula aqui no meu canal, clica aqui no card, que é a Independência das 13 Colônias, parte 1. E nessa parte 1, eu falo sobre a Guerra dos 7 Anos, que era uma guerra entre França e a Inglaterra lá na América. Então, o Luís XV acabou perdendo territórios lá na América e em outras partes também para Inglaterra. Então, nós temos aí, tá, uma grande perda econômica. Então nós temos nós temos o Luís XIV com a construção do Palácio de Versalhes, os bailes que ele fazia ali, o Luís XV que acaba endividando muito mais ainda, tá, a França. O mais interessante é que
a monarquia absolutista, ela cria esses impostos de acordo com seus gastos ou guerra, e quem vai pagar é o terceiro estado, que vamos falar numa próxima videoaula. E um outro rei que nós vamos falar muito também sobre ele é o Luís XVI, que é o Luís XVI que vai pegar uma França também com grande dívida, mas mesmo assim, tá? Para vingar o seu avô, que perdeu a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, o Luís XVI ele vai enviar tropas para ajudar na independência americana. Claro, independência americana contra quem? A sua velha inimiga, que é a Inglaterra. Então nós temos aí uma monarquia absolutista, que nós temos reis com vários gastos, ou gastos ligados, né, para o seu luxo, ou gastos ligados à guerra. E quem vai pagar isso vai ser o povo. Outro ponto que precisamos entender, que França é essa? É uma França com tradições medievais. É uma França que a diferença entre um grupo, ela é ditada pelo nascimento. Então essa aristocracia francesa, ela vai ser questionada. Então, nós temos na França, lembra que todo professor faz aquela pirâmide lá, colocando 3 grupos. A França, nós temos uma sociedade chamada estamental. Então, a diferença desses grupos era ditada pelo nascimento. Na França, você tinha primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado. Lembrando, olha aí para essa imagem, quando a gente olha para o primeiro estado, é o clero. O clero, praticamente, ele está aí no topo. Depois você tem o segundo estado, que são os nobres, e a maioria da população, praticamente 98%, 97%, você vai ter o terceiro estado, que é quem? Que são os burgueses, a alta e a baixa burguesia. Você vai ter artesãos, você vai ter camponeses, profissionais liberais. Então, quando a gente olha sempre para essa pirâmide, o terceiro estado é ele que sustenta o luxo tanto do segundo, tanto quanto do primeiro. Vamos pegar o primeiro estado. O primeiro estado nós temos, tá, o clero. O clero, ele tem participação política, ele não paga impostos, quer dizer, ele está isento de impostos, ele tem praticamente, tá, em torno de 10 a 11% de terras, isso pode variar as informações, tá? Então, o clero ele cobrava os dízimos, que as pessoas praticamente eram obrigadas a pagar, eles tinham o seu próprio tribunal para julgar, né, fatos que eles achariam necessário. E nós temos o segundo estado, que são os nobres, os cavaleiros, tá? Então ali você tem um grupo que também não paga impostos, estão isentos de impostos, tem participação política, eles podem ter cargos, né? Eles têm direitos a cargos como de juízes, né? O grupo de magistrados. Então é um grupo que eles têm privilégios, mas esses privilégios são dados pelo nascimento. E agora, quando você olha o terceiro estado, tá? O terceiro estado, ele é excluído, tá? Porque o nascimento deles, a origem deles não são de nobres. Então, o terceiro estado é ele que sustenta o segundo e o primeiro estado. É interessante você lembrar que a Revolução Francesa ela é marcada por criações de várias charges. Lembrando que a charges ela tem um teor político, ela tem um teor social, ela pode também ter uma característica para desmoralizar uma instituição ou uma pessoa. E na França você vai ver muito isso. Por exemplo, quando você olha essa primeira charge, dá uma olhadinha nessa charge. Você tem aí, não é, os 3 estados sendo representados. Que aí você tem esse que está, essa pessoa velhinha, vê que ela está sustentando 2 pessoas. Então essa pessoa velhinha que está sustentando essas pessoas é o terceiro estado. E aí você tem os outros 2, o clero,
que é o primeiro, e o segundo, que são os nobres. Olhando para essa outra imagem, que você vê aí, parece que tem alguém no chão, tem uma pedra em cima dele, e tem duas pessoas pisando nessa pessoa. Então, qual é o contexto dessa charge? Essa pedra, ela simboliza os impostos que eram pagos por quem? Pelo terceiro estado. Quer dizer, os dois de cima é o primeiro, que é o clero, o segundo, que eram os nobres. Então você tem os impostos cobrados pelos nobres e pelo clero, que eram pagos por quem? Pelo terceiro estado. Então você vê o terceiro estado aí sendo esmagado, oprimido pela grande carga tributária. Essas charges, elas não ficavam só em cima do primeiro e do segundo estado, não. Você também tem charges criticando o próprio rei. O rei e a rainha, que na época era o Luís XVI e a sua esposa, a Maria Antonieta. No caso, o Luís XVI, que o nome dele era Luís Capeto, mas aí quando o Luís XV morre, ele assume, ele pega o título de Luís XVI, tá? Que ele era da família dos Bourbons, e acaba casando, né, com uma pessoa muito nova, tá? Que é a Maria Antonieta, que era austríaca, né, dos Habsburgo. Então, o casamento desses dois geravam muitas fofocas, geravam críticas pelo excesso de gastos com festas. Tá? O próprio casamento deles, né, duraram vários dias, então festa de manhã, festa à tarde, então tanto é que é cheio de cerimônias também, cerimônias para acordar, cerimônias para o café da manhã. Então é uma tradição muito forte e que contém gastos. A própria Maria Antonieta, que ela gastava dinheiro com joias, festas, com os seus penteados, que eram, dá uma olhada em algumas charges aí que mostram os penteados exagerados da rainha, né? Não é à toa que ela foi chamada de Madame Déficit. Ora, porque uma França toda em crise econômica e ela gastando como se nada acontecesse. É interessante que você pode ver também, tá? Quiser saber mais sobre a Maria Antonieta e o Luís XVI, você pode pegar esse filme aqui, Maria Antonieta, eu vou colocar numa imagem maior para vocês verem, tá? Que retrata essa jovem rainha, né, com seu marido, que é o Luís XVI, gastando dinheiro e o povo cada vez mais sofrendo com os altos impostos. Um outro fator que nós precisamos entender é que mesmo com todos esses gastos da nobreza, festas, esse luxo todo, gastos da rainha Maria Antonieta, com vestidos, joias, o Luís XVI, que teve um gasto muito grande lá na independência americana, lembrando que o povo, o terceiro estado, a burguesia, artesãos, camponeses, profissionais liberais, estavam sendo cada vez mais esmagados com bastante tributos. É aí que você vai ter um pensamento que eu já falei para vocês, né, que existe até uma videoaula aqui também, que é sobre o pensamento iluminista. O iluminismo, gente, ele surge na Inglaterra, mas o auge dele, onde ele vai ser muito, tá, utilizado, vai ser aonde? Numa França. Nesta França aí do Luís XVI, nesta França aí da Maria Antonieta. Então imagina ciência e razão se unindo para combater as velhas tradições, combater o antigo regime. Então a ideia do iluminismo é de você não acreditar na autoridade, não aceitar o que é imposto para você, não achar que esta sociedade ela é natural. Então, se você não achar que a sociedade do antigo regime, a sociedade estamental, ela não é natural, então você vai perceber que a monarquia não é natural, que a hierarquia não é natural e que a aristocracia e a religião imposta não são o quê? Naturais. Então aí você dá um poder para esse grupo
que vai achar que pode sim fazer transformações sociais, políticas e econômicas na sociedade. Então você vai ter, tá, os pensadores sendo discutidos, Rousseau, Voltaire, nos salões da França, só que isso vai pegar também o quê? Tá? Vários níveis da sociedade. Então a ânsia, a esperança de uma sociedade melhor vai se tornar perigoso o quê? Para o antigo regime. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, tá? Da Revolução Francesa, o contexto histórico. Espero que você compartilhe. Não esqueça de assinar meu canal, tá? Curta aí o canal, mostre para os seus amigos, então, tá? Eu espero que vocês percebam que o meu canal está fazendo 1 ano. E essa primeira parte é uma forma de comemorar esse 1 ano do meu canal. Bom, até mais. Tchau.